Hello, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma semana, mais um episódio. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que eu acho que uma galera aí vai se identificar. E aqui no 2020 a gente fala sobre ponto de vista. O que a gente vê é só uma parte do que a gente enxerga. E para construir essa nossa visão de mundo, muitas coisas, muitos fatores são importantes. E por isso hoje eu tenho aqui duas pessoas muito queridas, o Vitor e a Gisele. O Vitor é psicólogo clínico, formado também em psicologia baseada em evidência e de abordagem da terapia cognitivo-comportamental, assim como a Gisele, que é duplamente pós-graduada também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre perfeição, dedicação, a nossa excelência, em que momento isso acaba nos custando um pouco mais do que deveria. Sejam muito bem-vindos! Obrigada! Primeiro, acho que vocês podem se apresentar, né, Gi? Fala um pouco de você, da sua formação. Hoje, o que é você? Quem é a Gisele? Quem sou eu? Acho que essa é uma das perguntas mais difíceis, assim, de responder. E a psicologia ajudou bastante, mas como você comentou, hoje duplamente pós-graduada, mas também duplamente graduada. Então, eu comecei na graduação, fiz química anteriormente, eu fui parar na psicologia ali em meados da pandemia. Eu via que muita gente conversava comigo e, de repente, eu via que aquela rotina de só ficar dentro do laboratório, lá no meu antigo trabalho, já não era muito o que eu queria. E eu comecei a pensar, nossa, poxa, as pessoas conversam comigo, por que não usar isso a meu favor? Porque eu gostava bastante e fazer essa segunda graduação. Então, eu acho que existe a Gisele antes da psicologia e depois, agora, da psicologia. E hoje eu posso falar que eu sou uma psicóloga muito feliz, muito realizada na minha profissão. Acabamos, né, de começar, basicamente. A formatura foi há dias atrás. E eu acho que muito do que eu sou hoje foi a psicologia que me trouxe. Acho que uma tranquilidade que nem sempre foi assim. Que eu espero poder passar, inclusive, para os meus pacientes. Que legal, que legal. Bom, e o Vitor já foi mencionado nesse episódio. O famigerado, o nosso laureado da turma de psicologia desse ano. Vitor, conta um pouco de você, o que você está pensando agora daqui para frente, profissionalmente falando também. Quem é o Vitor? Bom, salve, salve, rapaziada. Eu sou o Vitor. Formei aqui com a Gisele, estudei com a Má também. Como a Má falou, sou formado em psicologia baseada em evidências, terapia cognitivo-comportamental. Minha caminhada até a psicologia foi um pouquinho diferente, né, que é a minha primeira graduação. Então, eu já saí do ensino médio sabendo o que eu queria fazer. Então, basicamente, eu achei ali na psicologia o que juntava as áreas que eu mais gostava de estudar, né, que era coisas relacionadas à subjetividade humana, mas também um pouquinho de biologia. Tanto é que, hoje em dia, os meus estudos se concentram muito na área de neurociência aplicada junto da psicologia, né? O meu foco maior hoje é o atendimento clínico mesmo e é só com isso que eu tenho trabalhado no momento. Legal, legal. Acho que um dos motivos principais de a gente estar falando sobre isso aqui hoje é que a gente vive numa sociedade que valoriza muito a performance, a disciplina. Então, tem muito post de psicólogo, de fisioterapeuta, de nutricionista, dizendo o que você tem que fazer para sua vida ser melhor, para ela ser mais leve, para você ter mais qualidade de vida. E, em algum momento, isso também pode se tornar uma pressão. Não esses profissionais apenas, mas qualquer profissional que vai te dizer o que você tem que fazer para viver bem, para viver melhor, o que você tem que fazer. E isso vai nos colocando num lugar de querer ter uma performance muito boa em tudo que a gente faz em dedicação. E acho que tem tudo a ver eu falar sobre isso com vocês, que são pessoas que são muito dedicadas em tudo que fazem, né? Como que vocês lidam com isso, assim, quando vocês decidem fazer uma coisa? Pode ser na formação mesmo de vocês, durante a faculdade, com a responsabilidade e com a dedicação de vocês mesmo. Fiquem à vontade para responder. Bom, eu acho que não dá para falar que não somos, né, pessoas muito pilhadas. Acho que você conviveu com a gente há alguns anos aí da graduação. E às vezes era pela misericórdia. Era um falando, não, calma. Aí de repente eu, não sei o quê. Ele, não, calma. Então realmente sempre teve esse senso maior de responsabilidade e acho que toda aquela questão da disciplina em si. Mas uma coisa que eu comecei a aplicar até com os meus pacientes e aplicar na minha própria vida, que o que as pessoas acabam entendendo um pouco errado, às vezes, é a questão de que a disciplina ela é muito mais importante do que a própria motivação.
E é claro que disciplina é importante, mas se você não tiver um motivo pelo qual você quer ser disciplinado em tal coisa, você não vai conseguir ser constante naquilo. Então, acho que o que ajudou a até ficar um pouco menos pilhada foi encontrar os meus motivos para eu me dedicar tanto a alguma coisa. Então, a partir daquele momento, eu percebi que a famosa disciplina, conseguir a disciplina, ela vinha um pouco mais fácil pelo fato de eu ter encontrado os meus porquês. Então, sim, sou uma pessoa pilhada, eu tenho muita questão com responsabilidade nas coisas que eu faço, mas hoje eu procuro buscar os meus motivos de estar fazendo tal coisa, ao invés de só querer ser disciplinada a qualquer custo. E você, Vitor? Bom, acho que eu sigo muito no mesmo caminho ali. Me conhece, sabe também o quão pilhado eu sou com as coisas, e assim não é pouco. Não. Bom, vocês conhecem bem. E essa foi sua primeira graduação também, né? Então, assim, quando a gente é mais novo, isso também influencia, né? Não sei se hoje você se vê com mais facilidade ou menos. Não sei, vocês acham que isso influencia? Cara, eu acho que sim, porque olhando ali pro começo da faculdade, agora que eu tô formado, eu vejo que eu botava uma pilha nas coisas que não tinha necessidade nenhuma, sabe? E, assim, eu acho que eu só consigo dizer hoje que eu sou um pouco menos pilhado com as coisas, consigo ter maior flexibilidade, olhar para as coisas de uma forma, colocando menos pressão sobre elas e sobre mim mesmo, muito por influência de vocês duas, né? Porque, como a gente falou, a gente sempre tava ali falando, olha, calma, vai dar tudo certo, mas nem sempre era só na base do carinho, vocês duas deram muito tapa na minha cara também. Foi bastante. Figurativamente, que fique muito claro, não foram tapas literais. Não foram tapas literais. Violência aqui. Mas assim, não faltou muito pra chegar nisso. Eu acho que você falou, né, por ser a minha segunda graduação, então eu já tinha tomado várias tapas na cara antes também. Ninguém nunca me bateu de forma assim, então não somos adeptos à violência. Mas acho que quando eu via o Vitor falando sobre, às vezes, o quão ansioso estava, ou quão preocupado e sempre em busca da performance, era eu e você. Falava, não, calma, dá para ter tudo isso, mas dá para tirar um pouquinho o pé para também aproveitar todo esse processo. E eu acredito que o fato de psicologia ter sido a minha segunda graduação e estar um pouco mais velha, isso também ajudou, porque eu já sabia que as coisas, elas são difíceis, mas no final elas acabam se ajeitando. Então, sempre era... Não vou dizer que era uma luta constante de pedir para ele se acalmar, porque eu acredito ali que no final da graduação isso se inverteu. No 5º ano, eu que chegava toda pilhada e ele falava, não, calma, lembra que você falava que tinha que se acalmar? Então, agora tá na hora de você se acalmar. Então, eu acho que não tanto pela idade ou uma segunda graduação em si, mas a forma como foi se construindo a vida, eu acho que a amizade também, e acho que um foi ajudando o outro com essa questão de flexibilidade cognitiva. Sim, de fato. Legal. A gente vai falar um pouco sobre flexibilidade cognitiva, porque eu acho que é um termo que vale a pena explicar com um pouco mais de cuidado, mas você falou da ansiedade, né, de se ver ansiosa em alguns momentos. Para nós, talvez seja um pouco mais clara a diferença entre uma ansiedade, uma coisa que a gente identifica como um sentimento, um comportamento que seja, ou uma coisa do transtorno, né? Então, durante, assim, a vida de vocês e as preocupações também com as responsabilidades de vocês se viram ansiosos? E como foi essa ansiedade? Nossa, sim. Sim, eu acho que foi muito... Acho que a grande jogada ali da psicologia, quando eu comecei, de fato, a aprender, foi perceber que a ansiedade, ela é um estado de emoção. E não necessariamente... tem, sim, o nome transtorno de ansiedade generalizado, mas nada mais é do que um estado de medo em relação a algo que vai acontecer no futuro. E está muito relacionado com gatilhos, pensamentos de coisas que já aconteceram no passado, estão acontecendo no presente, ou simplesmente você coloca na cabeça que vai acontecer alguma coisa. E quando eu percebi que eu estaria ansiosa por determinada coisa, que eu não teria controle, foi a grande ideia, assim, a lâmpada que se acendeu de começar a perceber de que não era possível viver completamente sem ansiedade, que eu teria que aprender a administrar isso. Então, aos poucos, isso foi
se ajeitando. E eu acho que hoje que é o principal que eu quero ensinar para os meus próprios pacientes, de que, olha, você chega aqui falando para mim que, eu quero ficar sem ansiedade, eu tenho ansiedade e isso está me atrapalhando muito. E ensinar, então, para aquele paciente que existe, de fato, uma ansiedade boa, que é o que eu chamo de ansiedade de expectativa. Como, por exemplo, estar aqui hoje completamente sai da minha zona de conforto, me deixa em um estado ansioso, mas no final vai dar tudo certo e esse é um enfrentamento. A expectativa que te coloque em um estado de alerta para que você acabe tendo bons resultados. Essa é a ansiedade ok. Sim, e aí acho que dentro disso é muito importante falar sobre a questão do controle, né? Porque geralmente a gente tem a ideia errônea, mas que, de certa forma, ali quando você não tem esse conhecimento técnico, igual a gente tem da psicologia, pode fazer certo sentido, que a ideia é que quanto mais você tentar controlar as coisas, mais vai dar certo e mais a tua ansiedade vai estar, de fato, controlada, mas não é assim, né? A gente sabe que o controle é fazer o que é possível dentro das nossas condições atuais. Então, assim, não adianta muito a gente ficar se preocupando em como as coisas vão ser daqui a um tempo e só ficar batendo em cima dessa tecla sem conseguir aproveitar as suas características no momento. Então, se você está preocupado que você tem que fazer X, tem que fazer Y, o que você pode fazer dentro desse momento que vai te ajudar a chegar lá? Por exemplo, no meu caso, né, como que foi importante o que foi importante para eu conseguir manejar essa ansiedade durante o período de desenvolvimento ali na faculdade? A questão principal era como é que eu vou ser um bom psicólogo, como que eu vou poder oferecer o melhor tratamento para os meus pacientes. Dentro disso, eu pude usar essa preocupação para estudar mais, me dedicar mais, saber exatamente onde que eu iria chegar, mas também saber equilibrar isso. Antigamente eu achava muito que as coisas eram só estudar e pronto, mas não. No meio desse caminho a gente vai descobrindo que além de estudar você tem que cuidar de si mesmo, você tem que fazer coisas que vão ser a base daquilo que você está colocando o maior esforço, ter propósito. Então, assim, é muito importante você ser disciplinado, conseguir estudar várias e várias horas no dia ao longo da semana, mas o que mantém essa disciplina, essa rotina, né? E na maioria das vezes são coisas que vão aumentar o teu estado de bem-estar, como, por exemplo, ter um sono de qualidade, comer bem, se exercitar, coisas que vão te manter funcionando para que a ansiedade, em determinado momento, não acabe te engolindo. Faz total sentido, sentido. E aí você falou dessa... Qual foi o termo, gente? A gente falou agora. Flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva. Expliquem pra gente esse termo. O que significa essa flexibilidade cognitiva? Bom, vou deixar essa para você. Só eu que estou respondendo primeiro. Bom, a flexibilidade cognitiva é a habilidade que você desenvolve ao longo do tempo de conseguir olhar a situação que você está experienciando de diversos âmbitos. Então, assim, meio que conseguir trocar as suas lentes em relação a como você está enxergando a realidade, sabe? Achei poético. Porque, só terminando aqui, as lentes é algo que a gente usa muito dentro da terapia cognitivo-comportamental para falar de como que a gente enxerga o mundo, né? Através das nossas crenças, dos pensamentos que a gente tem. Então, a flexibilidade cognitiva é isso. Basicamente, por exemplo, eu tirar o meu óculos aqui, eu estou olhando através dessa lente e olhar sem nada. Olhar através de uma outra perspectiva, conseguir expandir o meu pensamento sobre o que eu estou experienciando ali no momento para que eu consiga ir testando as coisas e não só ficar batendo na mesma tecla achando que aquilo ali vai dar certo, quando na verdade eu não estou tendo resultado nenhum. Acredito que nós somos muito acostumados a tomar todos os nossos pensamentos como verdadeiros. A partir do momento que vem aquele pensamento catastrófico na cabeça, não, é verdade, porque eu pensei, e aí a gente começa a ter um certo viés de confirmação, a gente começa a procurar situações na nossa vida que vão corroborar para que aquele pensamento seja verdadeiro. E aí a gente pode ter 9 situações em que o pensamento ele não é tão verdadeiro, mas se a gente achar uma, a gente vai focar naquilo e realmente vai virar uma catástrofe, que é o que... É o signo. É a teoria do signo. Nossa, eu sou muito assim. Mas se fosse outra coisa, eu também seria muito assim. Né? A gente, ó, o seu viés de confirmação aí. As outras 9 coisas aqui, ó, não tem, né? É verdade. E acho que muito da ansiedade acaba funcionando assim também. Porque você tem aquele pensamento de, nossa, isso vai dar muito errado. E você começa a pensar em coisas que já deram errado.
e começa a isolar aquilo e deixar de lado os outros contextos em que coisas deram certo. Então, quando a gente trata ali o paciente pela TCC, a gente convida, né, a retirar esse óculos e fala, olha, mas está pensando nisso, tem certeza, né? O quanto disso é verdade? Às vezes a pessoa responde, é 99%. Nossa, tá bom, mas ainda tem aquele 1% de que você acha que isso pode ter uma interpretação diferente. Daí a gente começa a pedir por situações, exemplos. E eu tive uma paciente na faculdade, até que uma vez ela falou que ela tinha muito medo de se contentar com alguma coisa, porque ela tinha medo de não dar conta de algo maior. Então, eu vou ter que me contentar com pouco. E a gente foi tentando flexibilizar esse pensamento dela. E aí, quando eu perguntei, tá, mas e como você sabe que isso vai dar errado? Mas e se realmente der tudo errado? E aí ela disse, daí não vai acontecer nada, daí eu vou lá e tento de novo. Todos os dias. Nossa, vai dar muito errado, e se der errado, se der errado, tá bom. Aí eu tento de novo, daí eu fui mostrar pra ela, tá vendo? A gente não fala tanto flexibilidade, assim, com eles especificamente. Sim, claro, é um conceito. Eu chamo de pensamento equilibrado. Eu falo, olha, tá vendo que esse pensamento ele foi um pouco mais equilibrado? Na hora que eu te convidei a pensar na sua catástrofe, quando isso fosse acontecer, o que ia acontecer com você, você mesmo já resolveu esse problema. E se a gente fosse por esse lado? Aí eles começam a perceber que muito do que a gente pensa e interpreta acaba influenciando nessa emoção, nessa ansiedade ou até nos nossos comportamentos. Legal isso. Um conceito que acho que é muito comum a gente falar quando tá pensando, né, em dedicação, em controle, nesses mecanismos de controle que a gente mesmo cria, me vem muito a palavra perfeccionismo, assim. Que é uma palavra, eu não sei, assim, se culturalmente a gente atribui a ela o sentido que realmente ela tem. Muitas piadas de tipo, qual é o defeito que eu coloco no meu currículo, né? Eu sou perfeccionista. Como se a gente... porque a gente... Olha, metódico, né? Eu sou metódico. Eu sou muito metódico. E a gente tenta, de alguma forma, colocar isso como um defeito, mas achando que, na verdade, isso é uma qualidade. Como que vocês enxergam isso, assim? Essa exigência? Eu digo porque na análise, inclusive, eu venho refletindo um pouco sobre isso, que às vezes eu olho para uma coisa e falo, nossa, isso aqui tá muito ruim, eu não sei o quê, eu não gostei do jeito que isso ficou, eu fiz e não tava legal. E completamente me martirizando, assim, tipo, com um chicote, nossa, que coisa mal feita, que coisa horrorosa. E aí depois eu olho e as pessoas falam, nossa, que legal isso aqui, né? Tipo, e eu não me vejo como uma pessoa perfeccionista. Sim. E daí, às vezes meu analista faz uma pergunta e eu penso, será? Como que vocês veem isso? Olha, eu acho que perfeccionismo, assim, se você quiser conceituar isso como se dedicar e fazer o melhor que você puder naquele momento, é super válido. Isso começa a ser um problema quando? Quando o perfeccionismo se torna um sintoma daquilo que a gente chama de perfeccionismo clínico, que está muito atrelado à ansiedade, que é, como você falou, ficar se chicoteando ali, pensando o tempo inteiro se eu estou fazendo o meu melhor mesmo, se eu poderia estar fazendo diferente, né? E aí você faz e nunca tá bom, e aí você começa a se preocupar cada vez mais com o resultado daquilo que você vai entregar. E aí, no fim das contas, você vai ver, esse perfeccionismo está muito atrelado a um outro ponto que é muito importante, que é a procrastinação. Você passa tanto tempo se preocupando se o que você vai fazer tá bom, que no fim das contas você não faz nada. E aí você fica nesse looping de se martirizar, de pensar no que você vai fazer, não fazer nada, e esse ciclo vai retroalimentando a tua ansiedade. Ou às vezes nem aproveita o processo em si, né? Porque é tanto, acho que não anseio, mas receio de, meu Deus, eu preciso fazer aquilo, mas eu não sou bom nisso, mas eu não sei, vai que eu sou não, mas eu não sou. E aí quando você faz aquilo e tem toda aquela tensão envolvida para tentar fazer algo perfeito, mas muitas vezes está começando a fazer aquilo e é impossível essa perfeição, que você não consegue aproveitar o resultado esperado. E sobre essa perfeição, acho que isso é uma pauta que dá pra gente conversar para sempre aqui sobre mim, porque eu sou dessas pessoas, eu, psicóloga, vos falo que aqueles pacientes, eu sempre falo que vocês não precisam ser perfeitos, mas eu preciso. Como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas é uma coisa que eu trabalhei bastante em terapia, e hoje eu posso falar que eu melhorei muito, porque antes, se eu
queria começar alguma coisa, eu queria já ser perfeita naquilo, e foi muito, muito difícil flexibilizar isso, de aproveitar o processo, ir com calma e descansar. Eu acho que o descansar era o fator principal. Na minha primeira faculdade foi muito, muito difícil, então tinha que estudar muito, muito, muito. Não que eu não estudei agora, mas era integral e eram muitos estágios, então eu às vezes ficava sem dormir, e eram muitas loucuras que eu acabava fazendo para ser perfeita. E olha, ficar sem dormir, ele acabou de falar, né? Ele fez um TCC sobre sono, então ele podia falar muito melhor do que eu aqui. É um dos principais prejuízos, mas aí para quebrar essa perfeição, eu tive que literalmente aprender a descansar. Só foi assim que foi evoluindo e tirando um pouco essa pressão. Legal, inclusive. Por favor, vai. Desculpa te cortar. Imagina. Mas eu acho que um ponto importante que a Gi falou é saber descansar e saber aproveitar o processo. O processo, ele não vai ser linear, ele não vai ser perfeito, às vezes vai ter mais baixos do que altos. Mas, enfim, é a partir de aproveitar o processo que você consegue flexibilizar esse pensamento e consegue aproveitar as coisas a partir de uma nova ótica, ter uma perspectiva diferente. E são as experiências de vida que vão moldando quem você é. E aí, atrelado a isso, está também descansar. Descansar não é necessariamente ficar sem fazer nada e Sim. Não é, sei lá, você sentar e passar o tempo todo ali pensando no que você precisa fazer. Descansar é você estar engajado em atividades que promovam o teu bem-estar, que te coloquem num estado menos ansioso. E faça... Como a corrida. Exato. Ai, Coisa gente, eles são corredores. Eles são corredores. Eu tenho muitos preconceitos com a corrida ainda, gente. Não me vejo na corrida, mas tudo bem. Eu tenho até amigos que correm, tá bom? Mas é isso, gente. Ó, se vocês estiverem correndo e sentindo dor, não vai ter tempo para ficar se preocupando. Se você precisar aprender a respirar para não cair duro no chão, vai diminuir o estado ansioso também. Corram. É verdade. Corram é ótimo. Eu não sou... Corram é ótimo. Você vai ficar pilhado com outras coisas, que não as coisas que você estava pilhado na sua própria sobrevivência. Exatamente. Mas esse é um negócio muito interessante, porque eu não sou da corrida, mas eu comecei natação. E é impressionante que realmente durante a natação eu não tenho tempo para pensar em nenhum outro problema que não seja o quão miserável eu sou naquilo que eu tô fazendo. Porque é muito difícil. Para quem não começou, né? Eu comecei há pouco tempo. Foi um negócio, eu me senti depois em análise, porque sozinha eu não cheguei a essa conclusão. Mas eu me senti muito corajosa de ser ruim em algo novo. Eu acho... Desculpa, pode terminar. Não, mas porque assim, tem muitas coisas na minha vida que eu faço que eu já faço há muito tempo. Então você pega o jeito. Não tem muito espaço, tipo, pra eu fiz isso aqui meio, né? Não, pode não ser perfeito, mas eu fiz, eu entreguei, eu já sei fazer o que eu tô fazendo. E aí você começar uma coisa nova, você fala... Nossa, eu sou miserável. As pessoas estão todas batendo os braços de uma maneira muito linda e harmônica. E eu tô aqui parecendo uma pessoa se afogando. Mas, porque às vezes estava mesmo. E aí, de repente, assim, isso vai em algum lugar dando um negócio tão gostoso de falar, caraca, eu tô aprendendo, sabe? E aí eu me vi várias vezes, tipo, fazendo uma coisa errada e muito rápido. Daí o professor olhou pra mim e falou assim... Vai devagar. Por que você tá tentando fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Só respira primeiro, depois você mexe o braço, depois você mexe... Vamos uma coisa de cada vez. Isso é tão libertador, foi tão libertador, porque assim... Em que momento eu me dou o lugar, o espaço de ser ruim, de aprender? Tipo, tem um professor que tá ali. Ele tá ali por um motivo. Porque eu não sei o que eu tô fazendo e ele tá me ensinando a fazer. E fazer as pazes com esse estado de que eu sou uma pessoa que tem que aprender algo e não uma pessoa que sabe algo, nossa, é muito gostoso, eu acho, né? Acho que dá uma liberdade, né? E falando sobre a questão do perfeccionismo, eu acho que a corrida, ela veio ali pra mim pra quebrar isso mesmo. Eu acho que eu tentei começar a correr ali em 2019 e era horrível. E aí, do nada, ali em 2024, eu falei, não, vou tentar de novo. E na época eu falei, mas por que, né, que eu tô fazendo isso? E de repente eu fui tomando gosto pela coisa e dói, assim, não dá pra querer enganar que não dói. E demora muito pra você se acostumar. E aí eu sempre pensava, mas por que eu tô fazendo isso se é tão difícil, né? Eu não era perfeita, não sou perfeita até hoje correndo. Eu falo que eu gosto de correr, mas eu corro devagar. Mas eu corro e eu já sou muito feliz com isso. Mas aí quando eu resolvi fazer uma meia maratona, e aí todo mundo fala, mas por quê? E por quê? Eu falo, porque se eu consigo fazer isso, não sendo perfeita,
enquanto eu corro, eu consigo deixar de ser perfeita nas outras coisas que eu ainda pretendo fazer. Então, isso que é o que eu falo da motivação e o como a corrida me aproximou disso para arrumar uma flexibilidade. E daí foi o que ele falou, arrumar meios de que você tenha esse descanso, e não necessariamente um descanso lá parado ali totalmente, mas a corrida se tornou esse descanso, um descanso mental, mas um descanso ativo. E aí tem N formas de se fazer isso. Legal. E aí, pensando nessa flexibilidade, né? Você está falando da corrida. Será que essa flexibilidade cognitiva pode combinar com alta performance? É possível eu ser flexível, mas ao mesmo tempo ser bom no que eu tô fazendo? Acho que essa é uma pergunta válida também. Porque às vezes dá a impressão de que, tipo, não, eu não vou ser pilhado, não vou ser perfeccionista, não quero controlar todas as coisas. Será que isso vai me tornar pior naquilo que eu tô fazendo? É possível ter excelentes resultados se você for uma pessoa flexível nesse sentido da coisa? Eu acho que é aí que tá mesmo. A partir do momento que você consegue ser um pouco mais flexível com você mesmo, até a sua performance vai melhorar. Porque você vai entender que aonde você está destinando energia, vai chegar um momento que você vai estar cansado, mas você não vai tentar ser perfeito e continuar produzindo para além do seu limite. Você vai entender que você precisa flexibilizar, descansar um pouco para voltar e se tornar melhor. E eu vejo isso acontecendo a todo tempo, às vezes comigo. Não, eu quero performance. E aí, não, agora eu preciso de um descanso. Agora eu posso voltar a tentar performar. Então, essa flexibilidade, eu acho que sim, você consegue ser flexível e performar ao mesmo tempo. E sua opinião sobre... Eu acho que é uma linha bem tênue, na verdade, ali entre você performar bem e ser flexível quanto a isso, né? Depende muito do que você quer fazer. Né? Se você, não é o nosso caso aqui, mas, por exemplo, se você é um atleta de alto nível, em algum momento você vai ter que ser bitolado com as coisas e o teu perfeccionismo vai estar muito no alto. Mas, assim, se esse não é o teu caso, dá para você fazer as coisas de forma muito bem feitas e ser flexível quanto a isso. Às vezes, a flexibilidade em si, a boa performance está em você saber dar um passo atrás, olhar as coisas a partir de uma nova ótica, e às vezes até mesmo abrir mão do que você está fazendo por um tempo ou de forma definitiva mesmo, para que você possa alocar a sua energia de forma qualificada a atingir os seus objetivos. Performar bem, ter um ótimo desempenho nas coisas, não é sobre o quanto você se mata para fazer aquilo. Está muito mais sobre a qualidade que você entrega. E a qualidade é muito diferente da qualidade. Passar horas e horas e horas se matando em algo que não está te levando a lugar nenhum, não está relacionado a um bom desempenho. Então, assim, saber fazer esse cálculo e olhar ali onde que você precisa mudar a rota, está muito relacionado a ter um bom desempenho nas coisas e principalmente ser flexível, conseguir acatar a novos pensamentos e não só ficar buscando por um viés de confirmação em relação ao que você está desempenhando. Vocês acham que isso tem a ver também com alguma insegurança? Você está falando de atletas de alto nível. Eu não sou a pessoa do futebol, o Vitor é. Ele com certeza poderia falar melhor sobre isso do que eu. Mas eu me lembro em algum momento de ter ouvido uma comparação entre o Messi e o Ronaldo sobre como eles agem diferente no sentido de que o Ronaldo é uma pessoa muito, tipo, da dedicação absurda, absoluta, extrema. E o Messi tem um outro perfil de como ele encara o futebol. E ele é muito talentoso. Eu não tô dizendo, meu Deus do céu, eu jamais poderia dizer que ele não é uma pessoa que se dedica. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Mas, por que eu tô entrando nesse mérito? Às vezes, existe uma impressão olhando para outras pessoas de que tem gente que simplesmente tem talento. E eu acho que essa palavra é uma palavra que pode ser muito, muito violenta também em alguns lugares, porque você pode olhar e falar, cara, que tem uma pessoa que parece que tá se dedicando 10 mil vezes menos que eu pra entregar, tipo, 20 mil vezes mais do que o que eu tô entregando. Vocês acham que às vezes essa pilha que a gente entra de querer fazer a coisa perfeita tem a ver com um pouco dessa insegurança, tipo, talvez falta alguma coisa, outra... Entende esse nível do olhar e falar, não, eu preciso entregar mais e mais e mais e mais, num lugar de insegurança do tipo, talvez se eu simplesmente deixar a coisa acontecer, eu não vou gostar do que eu vou ver em mim mesmo, sabe? Sim, eu acho que quando a gente toca nesse ponto,
a gente amplia um pouco mais a conversa e sai só ali do campo um pouco do viés de confirmação e dos pensamentos automáticos dele, que são os pensamentos mais rápidos que passam pela sua cabeça quando você está desempenhando algo. E a gente começa a falar um pouco sobre as crenças daquela pessoa, o que ela pensa do mundo, o que ela pensa sobre si mesma. E isso vai ser muito importante, porque o que essa vontade tão grande de desempenhar e todo esse perfeccionismo imposto sobre algo reflete? Isso está refletindo diretamente algo sobre você ou está tentando mascarar uma insegurança ali que você tem e, de certa forma, você está tentando hipercompensar uma insegurança fazendo mais e mais? Legal. Eu acho que isso para mim faz todo sentido, assim, porque muitas vezes eu me vi em lugares de fazer coisas e pensar, caraca, por que tanta... E de novo, não me vejo como essa pessoa pilhada. Eu sou geralmente a pessoa que irrita quem tá pilhado com algumas coisas, porque eu não estou pilhada com aquelas coisas. Eu sou essa pessoa irritante. Verdade. Né? Em algumas áreas, eu também tenho as minhas neuras, claro, acho que a gente tem as nossas questões, mas quanto mais eu olho pra mim, eu vejo que, tipo, todo o esforço que eu faço pra fazer uma coisa de uma forma muito... Toda a cobrança que vem nesse lugar de controle, pra mim, vem de um lugar que, no fundo, é uma insegurança, assim, no meu caso. Eu imagino que existem coisas muito diferentes sobre, né? Mas acho que é uma coisa legal da gente pensar. Sim. Bom, falando, então, da pessoa chata, que é muito zen e muito, né, que simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como que vocês lidam, assim, com as pessoas que têm outra visão, assim, ou aquela pessoa que parece que quer andar na contramão da dedicação para a coisa dar certo, né? Ou dessa dedicação. Como que é isso para vocês? Olha, em uma das minhas aulas de pós-graduação que eu estava assistindo, eu aprendi algo muito valioso que eu vejo sobre, que eles chamaram de paradoxo de acolhimento versus mudança. Que quando você vai conversar com uma pessoa, isso vai muito para além de pacientes ou psicologia, que como que você lida com uma pessoa que está indo na contramão, às vezes, daquilo que ela está falando. E aí eu costumo olhar muito para o contexto. Essa pessoa, ela não está conseguindo fazer aquilo que ela quer, porque existem N fatores que vão além do que ela pode controlar. Porque ela acaba não conseguindo fazer aquilo, então é um acolhimento de entender que não é o momento por N fatores que não está ao alcance daquela pessoa. Mas, quando a pessoa fala, não, eu quero tal coisa, você fala, tá, ok, o que você está fazendo para isso? E a pessoa, ela está, entre aspas, procrastinando ou evitando por N motivos, seja insegurança, mas às vezes a pessoa, ela só não está conseguindo ver a responsabilidade dela naquele contexto. Aí que é o que a gente entra a questão da mudança, né? De falar para a pessoa, olha, mas você está querendo tanto isso, o que você está fazendo para de fato alcançar? Então, eu sempre tento olhar para esses dois lados, qual que é o momento da pessoa e ver com o que ela exatamente está motivada. Porque muitas vezes o que acontece é nós respondermos que nós queremos tal coisa, porque é socialmente aceito aquela resposta, e na verdade a gente não quer coisa nenhuma. Então, partindo do princípio que se você mesmo não quer cumprir determinada tarefa ou fazer algo por você, vai ser muito mais difícil de continuar e alcançar um resultado. Então, eu tento enxergar por esse lado. Super concordo com essa visão. Irrita vocês? Pode ser honesto, pode ser honesto. Vocês acham que vocês têm dificuldade de lidar? Um pouco. Sim. Eu falo que é a pessoa com, às vezes, falta de senso de urgência. Tranquilo, não. Falta de senso de urgência. Mas eu falo isso porque no que diz respeito à nossa vivência, que ao que a gente troca e tal, eu me considero muito tranquila, mas em outras áreas da vida extremamente, tipo, tem que ser agora, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E até nos núcleos diferentes, a gente exerce papéis diferentes em núcleos diferentes. Então, é claro que em alguns momentos a gente tá mais tranquilo, tá mais em paz tá mais equilibrado nesse lugar. Acho que você usou essa palavra que foi muito legal, né? Eu acho que depende, os dois extremos, né? Se você está completamente pilhado e querendo perfeccionismo todo o tempo, é um problema. Mas se você está completamente relaxado, é uma calma em pessoa. E o mundo tá ali, vamos, minha filha, vamos.
E aí, sim, é nesse momento que eu falo, olha, mas tá faltando senso de urgência, hein? Vai passar por cima de você. Mas, em todo caso, tem que ser olhado o contexto. Porque, às vezes, a pessoa ela não tá conseguindo fazer mesmo porque existem outros fatores que impedem. E, às vezes, a pessoa ela não está fazendo porque ela está se impedindo mesmo de fazer. Legal. A gente estava conversando aqui antes de começar sobre a Gi, para quem não sabe, vamos deixar aí no podcast, tudo no arroba, vou ter que fazer a divulgação. Ela tem produzido alguns conteúdos muito legais sobre o comportamento mesmo, né? Algumas maneiras de como a gente, enfim, lida com algumas coisas. E a gente estava falando justamente disso, porque ela tá falando com várias pessoas e às vezes você, tipo, produz um vídeo ou faz alguma coisa falando e daí você pode olhar e falar, tipo, nossa, será que eu gostei disso? Como que é isso pra vocês? Porque é uma coisa que você tá muito ligada, né? Acaba que tá fazendo sentido pra você produzir, mas ao mesmo tempo tem esse contraponto, né? Sim, é muito difícil porque eu sou bem tímida, talvez, acho que alguém pode falar depois desse podcast que não, imagina, não é não, mas é a mesma coisa dos vídeos. Então é muito difícil produzir, demanda energia, e eu nunca gosto. Eu sempre falo, nossa, isso aqui ficou horrível. E aí as pessoas comentam, curtem, pessoas mais próximas vêm comentar, às vezes pessoas que eu nem conheço, e começam a seguir e acabam comentando, nossa, você tem uma fluidez para falar, é um talento inato seu ali. Eu falo, gente, nós vimos o mesmo vídeo mesmo. Então, para mim, é uma dificuldade. E também é uma dificuldade entender que é um começo. Então, eu não concordo com essa fluidez. Eu fico muito agradecida que pareça que está sendo fácil, mas é uma construção. É uma dedicação. É uma dedicação. Tem os meus porquês, tem a minha motivação. Que legal, que legal. Eu acho que um ponto bem importante de bater é que, por mais que algo que você esteja começando a fazer ali não te agrade, continua fazendo isso, mesmo que no começo... Não te agrada o resultado, mas te agrada fazer, né? De fato, porque, como a gente falou, é experienciar o processo e é a partir dessa vivência que isso vai moldar o teu resultado lá na frente. Porque, imagina a Gi, se ela gravou o primeiro vídeo lá, não gostou, não fez nunca mais. Como é que ela vai adquirir maior fluidez para falar, né? Provavelmente, se ela não estivesse gravando tantos vídeos assim que ela falasse, olha, não tem mais para onde correr, vou ter que gravar vídeo aqui, preciso divulgar o meu trabalho, não ia ter resultado. Ia ter um resultado, na verdade, até pior do que o que ela estima. E que, na verdade, tá muito mal estimado, que os vídeos são ótimos, a gente sabe. Lá. Ó, pra quem é do ramo óptico, como, né, eu trabalho com ótica, com optometria, tem uma influencer, enfim, ela é ótica, ela é optometrista, técnica em ótica, é optometrista também, só que ela é hoje um marco, assim, realmente na influência, na produção de conteúdo para o ramo óptico. É a Luísa Morando. A Luísa sempre fala assim que vergonha não paga boleto. E hoje em dia é muito necessário que você esteja online, esteja nas redes sociais ou esteja presente para que as pessoas te conheçam a sua marca, pelo menos para quem tem esse interesse de fazer esse tipo de divulgação. Então eu sempre guardo muito isso que a Luísa fala e acho que tem tudo a ver, né? Com isso que a gente tá falando. Sim. Vergonha não paga boleto. E aí, mesmo que no começo você tá achando ruim, que pode ser o seu caso, para várias outras pessoas pode fazer muito, muito sentido. Então, eu gostei muito disso que você falou. Eu me lembro da primeira vez que, voltando pra natação, tem o movimento da respiração do lado, que é a coisa mais linda de assistir, né? A pessoa tá batendo o braço com a cabeça para baixo, ela olha, vira, respira e volta. Muito simples. Acontece em 2 segundos. Gente... seguramente a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Principalmente do lado esquerdo. No meu caso, do lado direito, porque eu sou canhota. E quando eu respirei a primeira vez, isso foi tipo semanas de natação. Eu juro que eu parei e eu chorei. Tipo, era tanta água, era água do choro, era cloro, era tudo. Porque era isso, né? Era eu sendo ruim em alguma coisa e aí, de repente... a evolução, o processo. Aí, tipo, aconteceu, eu falei, caraca, eu fiz isso. Antes eu não conseguia e agora eu consigo, né? Mas eu fico muito agradecida mesmo quando as pessoas falam, nossa, ficou muito bom. Porque é muito mais fácil, a gente tem essa tendência de olhar para que algo tenha que ser perfeito, e a gente se compara muito, né, com outras pessoas, então realmente fico muito agradecida. E acho que tem muita relação com encontrar conforto no desconforto, até foi uma coisa que acho que eu postei ontem ou hoje, uma caixinha de perguntas e um Reels, sobre isso mesmo, né, como você continuar
progredindo em algo, persistindo em algo, se você está desconfortável. Você encontrando minimamente algum conforto naquilo de entender que vai melhorando ao longo do tempo. Eu acho que essa produção, por exemplo, falando de produzir conteúdo para as redes sociais, para quem está se formando agora, assim, né, que é o nosso caso, saindo da graduação, acaba se tornando quase uma exigência hoje, né, para você, como se fosse a vitrine do seu trabalho. Como que vocês olham para isso, assim? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa zero, eu posto e saio correndo, porque eu tenho que postar lá e daí eu não consumo rede social. Então, às vezes, tem muita coisa que eu nem vejo. Como que é isso para vocês? Vocês que queriam fazer isso já, fazem meio que porque entendem que é importante? Olha, eu entendo a importância e é exatamente por isso que eu faço, né? Vergonha não paga boletos, Vergonha não paga boletos, tem que dar as caras lá no Instagram, em qualquer outra rede que seja. E, enfim, mostrar que você sabe do que você está falando e que não é só um diploma, que você tem... que você tem autoridade sobre as coisas que você fala. E eu acho que isso talvez seja o mais difícil, porque às vezes, por mais que você tenha autoridade, você não tem esse traquejo tão bom ainda, principalmente se você está começando a produzir conteúdo agora, em sair fazendo divulgação no Instagram, seja a partir de montar post, seja gravar vídeo mesmo. E a gente sabe o quanto que isso influencia, né? E aí a gente se pega se questionando muito sobre essa questão do... as coisas precisam ser perfeitas, preciso falar da melhor forma possível, meu vídeo tem que ficar o mais fluido. Mas... porque é disso que a internet está cheia, né? A internet só vende o que dá certo, dificilmente tem o meio que... Exato. Né? Sim. Dificilmente tem ali o que deu errado, mas todo mundo começa de algum lugar e na maior parte dos casos as pessoas vão começar muito mais errando do que acertando. E aí, dentro disso, é válido o questionamento de até que ponto a gente tem tempo e espaço para ser novo em algo e principalmente para errar, né? Eu acho que é um questionamento bem válido isso. E assim, não é fácil, a gente sabe, mas é o caminho. Eu concordo, eu acho que não tem como não aparecer hoje em dia nas redes sociais. Acho que o equilíbrio que eu encontrei foi, ok, vou postar aqui, as pessoas precisam me ver, quem não é visto não é lembrado. E existe uma parte legal de você poder divulgar o seu trabalho, e eu tento fazer isso de uma forma mais informal possível, para que as pessoas reconheçam a Gisele, não somente a Gisele psicóloga, mas essa ideia de mesclar mesmo o perfil de, olha, hoje eu estou postando um vídeo em relação à psicologia, tá? Mas olha que legal, olha a bisteca. A bisteca parece a minha cachorrinha. Uma das cachorrinhas dela é a mais carismática, na minha opinião. A Lili só fica embaixo da cama. Tem a Lili também, mas a bisteca tem um charme, né? A bisteca tem um tchan dela. Quando ela aparece, existem muito mais curtidas pra ela do que pra mim, inclusive. Eu acho que é isso, eu encontrei esse equilíbrio. Ela não precisa se esforçar. Não, só dorme. Só dorme. Eu acho isso muito legal, assim. E de ver também, por exemplo, como vocês produzem conteúdo, né? Que também vai acontecer de uma forma muito diferente. Porque vocês são pessoas diferentes, com vivências diferentes e tal. Então é muito legal acompanhar isso, assim. Do que vocês querem mostrar para as pessoas, para o seu futuro paciente. Mas também como vocês querem se portar e construir isso. Eu acho isso muito, muito, muito legal. E é encontrar a nossa maneira de fazer, né? Já que hoje em dia todo mundo tem que ter o seu diploma mais... aptidões influencers, né? Não dá pra ter só o seu diploma e algumas vezes acho que fica vago, porque parece que você tem que ser psicólogo e influencer, advogado e influencer, fisioterapeuta e influencer. Então, que pelo menos a gente encontre uma maneira de fazer isso que faça sentido, né? Sim, com autenticidade e individualidade de cada um, não é uma receita de bolo. Mesmo que não dê tão certo assim no começo, como que é? Continue a nadar. Adore. De fato. Eu continuo a nadar, gente. Agora eu consigo respirar igual um nadador olímpico. É a única coisa que eu consigo fazer igual eles, mas eu consigo. Esse processo não é nada fácil, né? Mas a autenticidade é o ponto. Encontra o teu caminho ali, o teu jeito de fazer as coisas. Segue nisso. Geralmente as pessoas vão ter ali minimamente o apoio, seja dos amigos, seja dos familiares. Enfim, isso pode contrabalancear a crítica de outras pessoas, ou até mesmo a tua autocrítica, mas o importante é que você se apegue ao que está dando certo, se apegue àquilo que as pessoas te apoiam, no que elas te elogiam. Olhe as críticas de uma forma... Só olhe as críticas, na verdade, se elas realmente estiverem apontando algo
que, sei lá, seja talvez técnico, ou, enfim, fala mais perto do microfone, muda a luz, mas não se apega a críticas da sua pessoa e a forma como você fala, né? Você ser autêntico, mostrar o conteúdo da forma que faz mais sentido para você é o que é mais importante nesse processo. Mostrar o teu trabalho não é sobre performar, é sobre mostrar como você consegue levar o teu trabalho às outras pessoas e a forma como isso vai ser apresentado. E estreando, né, com uns 40 minutos de podcast pela primeira vez nesse podcast de hoje, né, porque nos outros eu já sempre faço, falando sobre a Taylor Swift, se ela não lê os comentários do Instagram dela, por que nós deveríamos? Então eu acho assim, é uma postura que muito ela fala muito sobre isso, que tipo, mano, eu não vou ler, não vou ouvir, eu vou fazer o meu trabalho, continuar trabalhando, eu erguer a cabeça, as pessoas pensem o que elas quiserem, consumam o que elas quiserem. E eu imagino, se ela, na escala de mídia e de alcance que tem, já entendeu que isso é importante às duras penas, acho bom a gente aprender com a experiência do outro, não necessariamente com a gente chorando e sofrendo por conta disso, né? Acho que esse é um bom conselho de ouvir. Sim, o tal da crítica construtiva, né? Mas é construtiva, é crítica, é opinião, é construtivo para quem, né? De fato, e muitas vezes essa crítica construtiva vem de quem nunca construiu nada. Então, assim, né? Nossa. É importante olhar para quem está falando sobre o seu trabalho. E de quem não estaria fazendo aquilo, né, que você está fazendo. Sim. Então, é muito fácil você criticar. Eu trabalho com uma pessoa que diz... eu trabalho com uma pessoa de um jeito muito singelo de dizer, né? O professor Eliezer, ele sempre diz assim, ele construiu o que hoje é a faculdade, o Grupo Filadélfia, a faculdade que eu trabalho, e ele diz... É muito fácil construir uma coisa que já está feita. Criticar uma coisa que já está feita. Sim. É muito fácil. Agora, ter tido a ideia, ter tido a coragem de implementar aquilo e começar a fazer, aí é complicado. Então, assim, pensa bem de onde você está ouvindo essa crítica, se vai fazer sentido para você, tudo bem, mas assim, é fácil demais criticar alguém que está fazendo alguma coisa e tendo essa coragem, né? Então, acho que vai muito nesse lugar. A gente falou um pouco de crença. Você, na verdade, comentou um pouco sobre crença, Vitor. Eu acho que até pra gente caminhar um pouco pro final, assim, queria ouvir de vocês que crença vocês precisaram amadurecer pra flexibilizar um pouco mais, assim. Eu acho que é a mesma, hein? Pode falar. Crença que a gente precisou flexibilizar. Vamos ver se a gente pensou na mesma coisa. Fala aí. Eu acho não, né? A crença de incapacidade mesmo, de se sentir insuficiente diante de algo geralmente novo que a gente está começando, de olhar e falar, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou suficiente para isso, todo mundo menos eu, é uma catastrofização, esse pensamento tudo ou nada. E eu acredito que, conhecendo ele, né, uns 5 anos, que é exatamente a mesma crença. E daí ele dá na sua cabeça. Vocês não viram, ele estava assim. Pra quem tá só ouvindo a gente, ele estava acenando em concordância com a cabeça para cima e para baixo. Pra você que está apenas ouvindo. E acho que veio muito de como essa crença, né, a gente não tem como destruir a forma como a gente se vê, né? Mas tem como mudar a lente ou tirar a lente? Tem. Então tem como a gente começar a fazer substituições ali mais flexíveis. E aí, como a gente tinha a mesma crença, era uma tapaiada na cara. Não, você não vai pensar assim. Aí ele, não, tá bom, é verdade. Aí de repente era eu. Ele fala, não, agora você tá fazendo a mesma coisa que eu faço. Não, é verdade. Então... Tem essa possibilidade com ajuda mesmo. Sim, de fato. E um ponto importante sobre mudança de crença, você flexibilizar aquilo que você pensa, não é hipercompensar. É você conseguir interagir com as coisas de uma forma diferente. Tanto que um dos pontos que eu citei, que vocês tanto falavam sobre mim, de eu ser mais bitolado com as coisas, buscar perfeccionismo, era justamente uma forma de tentar hipercompensar essa ideia de insegurança, estudando cada vez mais. Só que a gente sabe que no fim das contas não é assim, e que a hipercompensação ela só vai reforçar essa ideia que você tem, né? Se você quer flexibilizar uma crença, se você quer mudar a forma como você pensa, você tem que fazer diferente. Você não tem que fazer mais do que você já está fazendo. E ir na terapia. É um ponto muito importante. Sim, é importante. E olha só, né? Insuficiência e essa sensação de que você não é capaz de fazer alguma coisa das pessoas que... Falando da faculdade, tá? Porque existem outras áreas da vida que a gente pode ter esse tipo de insegurança. Das 2 pessoas com a melhor performance que eu conheço da sala em que estavam, né? Das melhores notas
notas, dos melhores resultados. Então, eu acho que isso vai muito para mostrar exatamente o quanto isso não faz o menor sentido, com todo respeito. Não faz o menor sentido não se ver capaz de fazer alguma coisa assim nesse lugar. Então, acho que isso é muito impactante de ver que quando a gente olha para trás e pensa, poxa, olha tudo que eu construí. Isso claramente vale para todo mundo, porque com certeza vai ter uma coisa que a gente vai olhar e falar, nossa, eu devo ser muito ruim nisso. Você vai olhando tudo que você já fez e você fala, caraca, talvez eu não seja tão ruim assim, Exato. né? Ou, Exato. É muito a questão daquilo que você está focando e o que você está deixando de lado. E assim, tudo bem também ser ruim nas coisas e não conseguir fazer. Você pode pedir ajuda, você pode solicitar o amiguinho que está do seu lado, seus familiares e, enfim, mesmo assim não está dando certo, você pode sempre ir à terapia também, que a gente está aqui justamente para ajudar quem é nosso paciente a alcançar os seus objetivos e fazer as coisas da forma mais leve possível. Justamente porque a gente sabe que é muito difícil, quando você está no meio da situação, você enxergar algo que vai acontecer anos depois. Então, a gente ficou pilhado boa parte da graduação e que a gente não imaginava, né? As 2 melhores performances, as melhores notas. E quando você tá lá no meio, você fala, não, vai dar tudo errado. Então, esse que é o importante da terapia. E de até entender que psicólogos não são deuses. Que nós também temos as nossas crenças, as nossas dificuldades. E uma das coisas que eu mais acredito que é justamente por nós termos essas questões e sabermos lidar com isso que faz com que nós sejamos bons profissionais. Arrasou. Que delícia, gente. Amei esse papo. Eu acho que faz total sentido. Tem muita coisa pra gente dessa conversa, não sei. Eu acho que eu saio até daqui mais observante de algumas coisas, né? Bom, partimos então para o nosso quadro, o nosso querido. Eu amo, gente. Cada semana eu sempre fico ansiosa para saber o que as pessoas vão nos indicar. Vim te ver. A ideia aqui é que tudo é uma questão de ponto de vista. A maneira como a gente enxerga o mundo também é atravessada pela cultura, pelo que a gente consome, música que a gente escuta, enfim. Então, eu pedi para vocês trazerem indicações de coisas que vocês têm, enfim, consumido, lido, ouvido, assistido. Quem quer começar? Bom, eu posso começar. Já que a gente falou bastante sobre flexibilizar o pensamento, limpar ou até mesmo trocar as lentes, eu acho que uma boa indicação é sobre a brevidade da vida, que é ali a filosofia base, inclusive, para TCC, para a forma como a gente interpreta as nossas situações. E ali o Sêneca fala de coisas muito, muito importantes. Que é um livro, eu estou supondo, que eu nunca li. Então, excelente indicação. Inclusive, sobre a brevidade da vida, foi a Marissa quem me deu a primeira vez que eu li. Ótimo livro. Você não lembrava que era o livro? É verdade, não é de aniversário, né? Não foi de amigo secreto, foi de aniversário. Não, eu sabia que eram temas, estoicos? Estoicos. Olha só, disso eu lembro. Olha só, eu não lembrava do título. Eu trouxe um livro e uma série. Eu acho que a série eu tô vendo agora, eu vou começar por ela. Shrinking, ou Falando a Real, em português, que são psicólogos, eles têm os pacientes, e assim, caso alguém for ver, não é exatamente aquela forma de psicologar ali, porque eles são bem mais enfáticos, às vezes até acabam entrando um pouco ali na própria individualidade do paciente. Mas é muito legal porque traz muitos assuntos do cotidiano de uma forma leve, e eu adoro, e eu realmente indico essa série para todo mundo que quer ver, bem, muito, muito legal. E o outro é um livro, porque acho que não tinha como eu não trazer livro. Mas não é livro técnico, porque ele lê muito mais livro técnico do que eu leio mais livros. Não, mas esse é filosofia mesmo, não é livro técnico, não. Mas mesmo assim, não é um mas romance. Mas filosofia não é um romance. Eu vou te defender, Obrigada, não filosofia. É gostosinho que você lê e fala, ai, que quentinho no filosofia coração. Pra mim é livro técnico também. Que é o Biblioteca da Meia-Noite, porque fala sobre a personagem, ela está passando por algumas dificuldades e ela está ponderando suas escolhas. Então, ela vai parar nessa biblioteca da meia-noite, onde ela ela vive várias versões da vida dela, como se fosse um multiverso mesmo. E em cada uma, ela percebe que o que ela achava que iria acontecer, caso ela tivesse feito determinada escolha, ela vê que acontece ou coisa muito similar ou uma coisa completamente diferente daquilo que ela está vivendo ou completamente diferente daquilo que ela imaginou. Para mostrar que
conforme você faz as suas escolhas, isso vai te moldando. E não necessariamente que se você fizesse determinada escolha em relação a outra, teria o resultado que você estava prevendo. Então, é um divisor de águas esse livro. Eu realmente recomendo para todo mundo que gosta de ler. Mas leiam filosofia também. Leiam filosofia, gente. É muito legal. Brincadeira. Não, a gente tem gosto pra tudo, tá vendo? Olha o tipo da leitura que não é técnica do Vitor. É realmente uma pessoa fora de série. Bom, eu tenho 2 indicações também. Eu acho que a primeira... Calma aí, gente. Eu tinha. Deixa eu voltar pra minha memória. Enquanto volta a primeira indicação... Eu sou uma pessoa consumidora de alguns... me tornei uma pessoa consumidora de Fórmula 1. Então, já faz um tempo que eu assisto, acompanho e tal. E essa semana tem uma série na Netflix que chama Drive to Survive. É tipo um reality showzinho, assim, é bem sensacionalista, sabe? Eu sempre com as minhas indicações de muita cultura muito refinada, né? E essa sexta-feira lança uma temporada nova, que é a temporada... Por exemplo... Todo começo de ano lança a temporada que é correspondente ao campeonato do ano anterior. E o campeonato do ano anterior passou bem por esse lugar, foi muito competitivo. Então, a gente tinha, assim, a excelência da excelência. Foi um negócio que você não sabia realmente como ia acabar. E tem campeonato que, tipo, da terceira corrida pra frente, você já sabe quem é o campeão daquele ano, porque é disparado, assim, né? Tanto os construtores quanto os pilotos. E no ano passado foi um ano muito, muito, muito competitivo, assim. Então, muita atenção, tem muito desse lugar, assim, da alta performance. É um dos se eu não me engano, é o esporte mais caro, mais elitizado do mundo. Então, assim, só existem 20 pessoas que correm naqueles carros, que pilotam aqueles carros. Então, vocês imaginam se a gente está falando de pressão, de alta performance, de eu não posso errar. Um negocinho que você vira ali, você bate, você perde 20 pontos, pode significar que você perdeu o campeonato. O Max Verstappen, que é um dos campeões, assim, dos últimos anos, que não foi do campeonato de 2025, fala... Ele não é uma pessoa de muitos arrependimentos. E perguntaram, inclusive, para ele qual era o arrependimento. E ele fala, uma corrida que ele teve uma atitude meio besta de querer competir, bater num carro, que provavelmente custou o título. Ele poderia ter ganhado se ele não tivesse, por escolha, batido aquele carro, feito tal coisa. Então, eu acho que é muito legal de acompanhar, assim. Apesar de ser sobre Fórmula 1, mesmo se você não gosta de acompanhar o esporte, a série é muito, muito convidativa, assim, é muito, muito simpática. Eu juro que eu não lembro qual era a minha segunda indicação, que na verdade era a minha primeira. Alguém lembra, gente? Não, né? Porque eu não falei pra vocês. Vocês lembram qual era a indicação que eu não falei pra vocês que eu teria? Lembrei. Ótimo cérebro. Você viu? Eu vim aqui, ó. Eu vim caçando na minha mente, achei. Infelizmente, essa é uma indicação um pouco mais restrita, porque você precisa compreender inglês. Não existe uma tradução. Mas a gente está falando de flexibilidade cognitiva e de psicologia, e eu achei muito a ver indicar um podcast que chama Hidden Brain. Cérebro Escondido, em inglês. O apresentador, ele fala sobre diversos temas. E é muito ligado à ciência, à neurociência, mas ao comportamento. Tem um episódio sobre o que os gêmeos dizem sobre, tipo, genética e comportamento, sobre as pessoas se comportarem igual ou não. Então é muito, muito, muito legal. Só que, infelizmente, é um podcast americano que você só pode ouvir mesmo se você compreender a língua inglesa. Eu não sei se alguma técnica de alguma ferramenta pode traduzir um podcast. Mas vale a pena para quem gosta. É muito enriquecedor, mesmo que você não seja psicólogo ou estudante de psicologia. Está aí recomendado. Acho que é isso. Gente, como eu já falei, e vocês provavelmente sabem, porque eu sei que vocês ouviram outros episódios, o 2020 é uma realização da Faculdade Filadélfia de Tecnologia, da Fafiltec e do Grupo Filadélfia. Então, a gente tem um presentinho clássico para os nossos
para os nossos convidados. Eu já tô tornando o Mag Tag um símbolo do nosso podcast. Cadê? Eu vou esperar a câmera. Eu vou esperar a câmera olhar aqui. Aí, as Mag Tags, o Vinícius, toda vez que vê isso aqui, deve ficar muito feliz. O Vinícius é o idealizador, que é basicamente um brochezinho, um pinzinho para você colocar o seu óculos quando você não tá usando. Dá para colocar outras coisas também, dá para passar o fone de ouvido, para quem usa ainda fone que não é Bluetooth. Enfim, é prático, óculos de sol, é muito legal. E esse aqui é um presentinho da Fafiltech para vocês. Espero que vocês gostem. Obrigada. Era o que você estava usando, né, o dia que foi no café. Que bonitinho. Sim. Agora eu tenho um. Sim, eu vou com um para todos os lugares agora. Um milagre que hoje eu não estou de Mag Tag, mas eu vou com eles para todos os lugares. Já virei uma colecionadora. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês Obrigada aqui. a você pelo convite. Foi ótimo. Muito gostoso. Foi ótimo. Nos veremos mais vezes, com certeza. Com certeza. Logo. Isso aí. É isso.